Bom, então, estamos entrando no oitavo dia da contagem do Homer. E nessa contagem, nós estamos em uma medida. Homer significa isso, medidas, medidas que estabelecemos, medidas que nós vamos crescendo para sermos cheios do Espírito Santo. Lembrando que Pentecoste não é o pentecostal, Pentecoste não é o pentecostalismo. Pentecoste é a autonomia que o Senhor nos dá para poder criarmos uma estrutura de avanço. Lembrando que a nossa proposta para esse ano é que o Senhor nos dê autonomia, autonomia de alma, autonomia financeira, autonomia de chamado. A autonomia não é independência. A autonomia é a postura aonde eu consigo me mover de uma forma onde eu não tenho impedimentos, eu consigo ser livre para me mover. Ou seja, eu tenho alma suficiente para poder me mover, eu tenho recurso suficiente para poder me mover, eu tenho postura ministerial suficiente para poder me mover. Amém? Entramos, então, nesse oitavo dia, chegamos para a segunda semana. Lembrando, então, que o jejum do fermento, ele já saiu ontem, né? E hoje você está livre aí para poder comer. Alguns já estavam livres antes, né? Mas não tem problema. Faz parte, faz parte, faz parte. Vamos, vamos ler Deuteronômio capítulo 7. Vai lá. Deuteronômio 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti. Irmãos, sempre nós vamos ver, sempre nós vamos ver essa característica da expressão da antiga aliança para a nova aliança. Eu quero que você entenda só um pouquinho disso daqui. A antiga aliança, ela tinha na questão física, o que nós chamamos para a nova aliança, o que nós colocamos como espiritual. Os nossos inimigos, que outrora eram físicos, inimigos mesmo, as guerras físicas, agora esses inimigos representam algo espiritual. Esses tempos eu comecei até a falar no Instagram acerca das fortalezas, né? Voltar a gravar de novo. As fortalezas, eles estabelecem muitas vezes como, muitas vezes não, eles estabelecem como pensamentos, como estruturas fortificadas de pensamento. Porém, porém, cada nação, cada comportamento, cada cultura, ela se levanta como uma fortaleza. O que eu quero dizer? Quando nós falamos, por exemplo, o Eteu, os amorreus, os filisteus, isso outrora eram inimigos físicos, pessoas, nações que traçavam uma guerra física, mas eles, pelos comportamentos da nação, eles liberam uma ação espiritual. Volto por um exemplo muito clássico que a gente tem, que é Jezabel. Jezabel, nós vemos como uma rainha mesmo, uma mulher que andou na terra, que era casada com o rei Acabe, aquela coisa toda, mas ela se torna uma estrutura espiritual. A ação dessa mulher foi tão contundente, a expressão dessa mulher foi tão contundente, as perseguições, as linhas de pensamento, as manifestações foi tão forte que ela se torna uma estrutura mental, uma fortaleza mental. Ela se transforma em uma estrutura espiritual. Ela passa a dar voz a um espírito, ou seja, um espírito passa a ter o nome dela. Apesar de a gente brincar bastante, acaba sendo até sério isso, né? A gente sempre brinca assim, fala, rapaz, essa aí não é nenhum demônio que possui ela, é ela que possui o demônio, né? E de fato passa a ser uma realidade. Veja, Jezabel, ela passa, ela passa a dar nome a uma estrutura demoníaca, ou seja, ela passa a configurar uma estrutura demoníaca. Como a gente vai ver tantos outros, esse exemplo da Lila, né, que também passa a ser uma estrutura. Babilônia passa a ser uma estrutura.
A questão Faraó passa a ser uma estrutura. A questão Egito passa a ser uma estrutura. A Grécia passa a ser uma estrutura. Então, quando a gente vai ver que essa questão estrutura de pensamento, ela está ligada a um nível de comportamentos, a uma estrutura comportamental, a um nível de entendimento. Então, quando a gente fala assim, o Senhor expulsará 7 nações. Ah, mas eu não estou brigando contra nações. Entendo, querido, mas veja que essa questão hoje que nós colocamos nações, para nós, ela tem uma imagem de um tipo de comportamento. Então, o que nós queremos nessa contagem do homem? O Senhor, quando nos tiver colocado na terra que vamos possuir, o que seria hoje para nós essa terra que vamos possuir? É uma estrutura de promessas, terras não conquistadas dentro da nossa alma, lugares não conquistados dentro da nossa alma, posições não conquistadas dentro da nossa alma. Aí está a nossa promessa. Lembrando que, como diz o próprio Senhor Jesus, o reino dele está colocado, posto dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E desse reino, ele precisa expandir para dentro de nós, tomando domínio sobre cada área da nossa vida. Começa a ver cada área da tua vida que pode estar escravizado, áreas da tua vida que muitas vezes está ainda dominada, que não tem, como a palavra que nós estamos usando, ele não possui ainda um nível de autonomia, não possui um nível ainda formatado de autonomia. Por isso, a guerra contra essas nações não é só uma guerra intelectual ou uma guerra de alegorias. Ela ainda se torna uma guerra muito contundente dentro de nós. Ainda estamos guerreando contra essas nações, ainda estamos guerreando contra essas estruturas fortificadas, ainda estamos guerreando contra esses povos, ainda estamos guerreando para tomar lugares na nossa alma que ainda estão dentro de uma fortificação massiva de domínios, escravidões, retenções, que nos faz ainda não viver como deveríamos viver. Por isso, nós estamos nessa caminhada, né? Veja, o segundo povo é os girgazeus. Os girgazeus, eles eram os gadarenos. Quem lembra aí os gadarenos? O que acontece em Gadara? Gadara é onde Jesus confronta uma estrutura de legiões. Entenda isso, as legiões da sepultura, eles habitavam em sepulcros. Mas uma questão é muito interessante: os gadarenos, o povo de Gadara, eles expulsam Jesus da terra deles. Esse é uma característica, mas o significado mais comum aqui, ele vem dos girgazeus, é os que habitam em um solo barrento. É aqueles que habitam ou aqueles que são estranhos, os estranhos que se aproximam. Eles têm essa característica de estar em solos barrentos. Então, veja só, a estrutura aqui que nós vamos, então, o que é um solo barrento? Primeiro, nós enfrentamos as estruturas do medo. E recapitulando, medo não se vence com somente uma injeção de coragem. Medo se estabelece dentro de uma imersão na grandeza de Deus,
nas promessas de Deus e nas memórias das vitórias que nós já conquistamos e os nossos irmãos já conquistaram. Então eu preciso primeiro entender quem é Deus, as promessas dele. Dois, perdão, a grandeza dele. Dois, as promessas que ele tem, nos apropriarmos dessas promessas. E três, nós entendemos o que ele já fez em nós e o que ele já fez entre os nossos irmãos. Por isso, contar as histórias que o Senhor já fez. As histórias fazem muito sentido. Amém? Agora, o segundo ponto, nós vamos para as obras dos girgazeus, ou seja, as obras daqueles que habitam em um terreno barrento. O barro, ele vai para diversas questões. Primeiro, o barro ele vai para a carnalidade, a adamidade. Segundo, o barrento, ele vai para a questão que traz lentidão. Veja, a lentidão, ela é uma estrutura de barro. Quando você vai andar, caminhar no barro, você vai se tornar lento. Ninguém anda correndo no barro, nem de carro, ninguém anda correndo em barro, porque o barro é uma estrutura que desliza, ou seja, tem uma firmeza, mas ao mesmo tempo tem uma estrutura de deslize. Ele é um pouco firme e um pouco mole, né? Ele fica entre os dois, exatamente, uma estabilidade. O que nós vamos entender? Essas são as estruturas que nos deixam lentos e instáveis, ociosos, oscilantes. Mas também existe uma outra estrutura do barro que ele vai dizer da imundície, não da imundície no sentido da imundície, seria essa palavra mesmo, porque, lembra, os gadarenos eram os criadores dos porcos ali, ou seja, ele vai trazer essa questão da imundície, ele vai trazer essa questão dos fluxos que nos contamina, das contaminações. E, por último, nós vamos entender que nós vamos trabalhar um item desse daqui por vez. Nós vamos entender que se torna também as estruturas do lodo. Existe um espírito chamado lodo, que é esse daí. Eles são os ativadores dos pecados já vencidos. Sabe aquela área que você já venceu? Áreas de vício, de imoralidade, de promiscuidade. Áreas que já foram vencidas, mas que ainda existe uma luta, ou seja, é como o inimigo está sempre tentando bloquear ou trazer uma guerra nisso, para que você retome a posição de novo de ativar ou reativar isso na sua vida. Então, nós vemos 4 pontos aqui. Primeiro, nós vimos a questão da estrutura de uma instabilidade. Segundo, carnalidade. Terceiro, uma estrutura de inconstância ali, como nós fomos falando, o barro como uma estrutura inconstante de imundície. Depois nós vamos ver a questão de voltar para questões que já vencemos. E, por último, a questão econômica. Quando a gente vai falar, rapaz, fulano foi para a lama, hein? Meu Deus, ele foi para a lona. Ou lona ou lama. Ele está dizendo que ele quebrou, ele escorregou, ele caiu. Então, nessa semana, nessas 7 semanas, ou nessas 7 dias dessa semana, nós vamos trabalhar as estruturas, quebrar as estruturas da lama, dos barros sobre a nossa vida. Agora, olhando para isso, qual é o segundo espírito que se manifesta? Lembrando que 7 semanas é o acendimento das 7 menorás. Lembra das 7 menorás?
Igual que a segunda lâmpada da menorá, a sabedoria. Como eu venço tudo isso? Com sabedoria. Mas aí a gente vê sabedoria como o acúmulo de conhecimento. Mas a sabedoria, ela não tem a formação do acúmulo do conhecimento. Abra aí Isaías, capítulo 11. Ele diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, trabalhamos a semana passada, e agora o Espírito de sabedoria. A palavra aqui, irmão, sabedoria, ela vem com algumas características. Primeiro, a sabedoria. Segundo, a habilidade na guerra. Terceiro, a sabedoria em administração. Quarto, a perspicácia. Quinto, a prudência em assuntos religiosos. Ou seja, a prudência nos assuntos acerca da lei de Deus. Então veja, a sabedoria, ele não é o acúmulo de conhecimento. A sabedoria não tem nada a ver com acumular conhecimento. A sabedoria é ter habilidade na guerra, na administração e na prudência acerca da lei de Deus. A sabedoria é muito mais ampla. A sabedoria, ela me faz vencer a loucura. Entende aqui, irmãos? A loucura você não vence com conhecimento. Quantas vezes você já viu doido falando de muitas coisas? Não é conhecer. A sabedoria você não vence com inteligência. Quanto você já viu a questão de uma pessoa enlouquecida sendo inteligente? A loucura se vence com a estrutura de sabedoria, porque a sabedoria é a organização das ideias. Eu posso conhecer, eu posso ser inteligente, mas eu ter uma desorganização na minha mente. Eu não consigo colocar em prática. A minha mente quebrou. E eu não consigo colocar em prática tudo o que eu sei. Então eu entro dentro de uma estrutura de loucura. Irmãos, agora eu abro um parênteses aqui para que você entenda o que eu quero dizer. Desde 2020, essa é um entendimento meu, como eu sempre brinco, né? Isso digo eu, de mim mesmo. Entenda que, desde 2020, eu entendi que nós entramos na escuridão. Observe algo aqui. Parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, o Senhor, ele diz que estava pronto para o casamento. Mas nessa prontidão, o que dá a entender é que o casamento aconteceria de dia, ele não aconteceria à noite, ele aconteceria numa estrutura de dia. E por isso, por acontecer de dia, não era necessário lâmpadas com luz. A lâmpada é um adorno, mas ela também é um utensílio. Então, você vai ver que 5 tinha a lâmpada funcional. Era um adorno, mas também um instrumento. E 5 tinha ela só como adorno, porque acabou a luz. E a palavra é tardando o noivo, veio então, o Senhor veio, tardando o noivo. Beleza. Qual era o tardar o noivo? E ele diz, e à meia-noite ouve-se o grito. Então entenda aqui que há uma expressão de horário, à meia-noite. O que é a meia-noite? É o pico ou ponto mais alto da escuridão. Das 6 da tarde às 6 da manhã, meia-noite é o pico da escuridão. O que isso representa para nós? Não é que Jesus vai vir à meia-noite.
Então você vai ter que ficar em vigília todos os dias até meia-noite, que vai que ele vem e você está distraído. Não, não é isso. A meia-noite aqui, ele representa em um ponto onde a humanidade estaria mergulhado em um maior nível de trevas. E trevas não tem nada a ver com a ausência da luz solar. Ele tem a ver com a ausência de sobriedade, ausência de princípios, ausência de integridade. As pessoas estariam mergulhadas em trevas. Então o Senhor, ele diz que à meia-noite ele veio. O que isso representa para nós? Veja, haveria um tempo onde as pessoas estariam tão mergulhadas nas trevas que elas estariam enlouquecidas. Agora, qual é o espírito que cuida do dia? Olhando assim, o sol. Qual é o espírito que cuida da noite? A lua. Então, o que dá a entender que houve ou haverá um tempo aonde as estruturas mudam, o comando muda. Então, veja só, até então, até 2000, vou colocar assim, é como nós estivéssemos debaixo da estrutura do sol. O que é o sol? A religião. Beuzebu. Os comandos solares são os comandos da rigidez. A pessoa se torna rígida, religiosa, aqueles padrões. Mas quando nós falamos da lua, nós não vemos rigidez, nós vemos instabilidade. E aí começa, se você parar para perceber, o comando mais profético que nós tivemos de igreja foi de 2020 para frente. Perdão, de 2000 para frente. De 2000 para frente, a gente vai ver um comando muito, muito, muito forte de profético. E Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e Deus está falando, e Deus está falando, mas Deus está falando, está falando, está falando, está falando, mas não está chegando a lugar nenhum. Porque a instabilidade, o sol, ele é preciso, a lua é instável. Então, isso nós vamos dizer das estruturas de Lilith. E quem é Lilith? É uma estrutura da loucura. Lilith para um povo, Selene para outro povo, que aí a gente vai usar a palavra lunático. Ih, rapaz, essa pessoa é lunática. Quando a gente fala de lunático, ele está sob uma influência da lua, ou de Selene. Por isso você vai ver as obras da magia no sentido de instabilidade aumentando. As pessoas estão agora debaixo de uma conduta. E aí eu volto para a mensagem de novo. Ele é um trono. Então, entenda aqui. Aonde eu quero que você entenda? Eu entendi que 2020 é como entrou a estrutura da noite. Eu não sei se você já viu, por exemplo, você vai viajar, aí começa das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, que ainda está claro, mas começou a ficar escuro, aí vai dando 6:30, hora que chega 7, 7 e pouco, que escurece. Aí você precisa da lâmpada. Até 6, 6 e pouquinho, o farol ajuda e não ajuda, né? Nem ajuda e nem atrapalha, é aquele negócio assim, fica aquele... Você liga a luz, não te ajuda muito, mas se você desliga a luz, fica meio coisado, então você fica aí nessa instabilidade. Agora, passou das 7, não. Você precisa de uma luz. O que nós estamos entendendo? Quando nós falamos das virgens que tinham lâmpadas acesas, é que elas tinham sobriedade. Observe a palavra do apóstolo Paulo, sede sóbrios. Você vai ver em todas as palavras do apóstolo Paulo sede sóbrios, sede sóbrios, sede sóbrios, sede sóbrios. Ele está cobrando de nós uma sobriedade. Por quê? Porque entramos debaixo de um ataque violento da lua ou da loucura. Da loucura, da loucura profética, da loucura religiosa, da instabilidade. E nós estamos nos tornando pessoas instáveis, como a lua. Observe,
A humanidade está instável. De repente, a pessoa aqui, ela surta. É óbvio que você nunca passou por isso, graças a Deus. Isso não acontece com você na tua casa, né? Mas está tudo bem, de repente, surta, e daqui a pouco volta por normal de novo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, né? A pessoa de repente muda e já volta de novo, e pá, aquela coisa toda, você fala, eita Jesus. Porque essa instabilidade, isso hoje está muito mais comum. E essas atitudes loucas nos faz entender que estamos sobre um ataque. Por isso, irmãos, nós precisamos ser sóbrios. Estamos sobre um ataque na nossa mente. Estamos sobre um ataque no nosso coração. E essas são as decisões. Por isso, sabedoria é a parte mais fundamental para andarmos nesse tempo. A sabedoria é a forma de administrar, é a forma de conduzir as minhas emoções. E o pior é que esses hormônios não são só femininos, masculino também. Ou seja, todo mundo está enlouquecido. Os homens violentos, as mulheres violentas, né? Ou seja, os homens hoje estão surtados. O ser humano hoje está surtado, como a gente diz. Ele está de uma maneira impulsiva. Isso é a loucura sendo estabelecida. Então a gente precisa estar sobre um nível de sabedoria como nunca estivemos antes. E aí entra na mensagem que o Senhor tem me dado a esse tempo. A pressão nos faz chegar em 2 pontos. A pressão te torna mais forte ou a pressão te leva para a loucura. O que faz uma pessoa entrar no estado da instabilidade? Excesso de pressão, pressão não suportada. A pessoa entrou debaixo de uma pressão. Vou dar um exemplo. A gente vê muito isso aqui em filmes, né? Ou, quer dizer, em documentários. A pessoa foi para a guerra, viu um monte de cena, passou por pressões. Aí, quando ele volta, a pessoa já não volta mais normal. Aí a pessoa já volta já surtada, a pessoa já volta muito instável, a pessoa já volta delirando, a pessoa já volta com um monte de coisa, alucinada. Por quê? Porque o excesso de pressão trouxe sobre essa pessoa um trauma. Essa pessoa não suportou. Isso daqui acontece constantemente. E aí eu vou usar uma palavra do apóstolo Joséir. Ele fala assim, ele tem falado e batido muito nisso. Apóstolo, a gente precisa trabalhar com esse povo, principalmente da guerra. Faz analogia agora para você entender. Ele fala, cara, boa parte dessa galera da guerra falta um parafuso. E a outra parte falta a caixa central. Ou seja, metade falta um parafuso. E a outra metade degringolou a caixa central, deu pane na caixa central. Entre aspas, por ser uma brincadeira, mas não é não, irmãos. É exatamente aquilo que nós estamos falando. Observa que uma parte, quer dizer, uma estrutura da guerra é pressão. Quem trabalha com libertação, com atendimento, com estrutura, aí uma hora você está vendo coisa do céu, outra hora você está vendo coisa da terra, uma hora você está não sei onde, e a pressão daqui, é demônio de lá, e a retaliação daqui, e daqui a pouco a pessoa está o quê? Ela já não consegue discernir mais o que é céu ou inferno, ela não consegue mais discernir o que é céu ou terra, ela não consegue mais discernir o que é simplesmente a vida cotidiana com as coisas espirituais, ela não discerne mais. Ela entrou em uma loucura.
Ela simplesmente não aguentou pressão e pronto. Começou a viver surtos psicóticos evangélicos, que tem muito. Entendeu aqui? Ela quebra. E aí entramos na falta de sabedoria. Precisamos. É aí que entra, né? Precisamos entrar na guerra com um posicionamento revestidos do poder de Deus, para no final de toda a guerra termos alma para suportar e tivemos, quando sairmos, vencermos, como diz a palavra, quando nós vencermos, nós tenhamos, então, condição de ter uma alma tão plena, tão colocada em um ambiente seguro, que nós não vamos viver os surtos psicóticos pós-guerra. Amém, queridos? Essa é uma expressão que nós precisamos aprender. Nós precisamos, sim. Por isso, quando nós aprendemos as estações, isso daqui nos tira de tudo isso. Existe uma estação de guerrear. Existe uma estação de recolher despojos. Mas existe uma estação que nós precisamos descansar, sair da guerra, fazer coisas de gente normal. Entendeu? Fazer coisas de gente normal. Brincar, divertir, passear. Existe um tempo que você jejua, que você ora, que você busca. Existe um momento que você bate, que você recolhe despojos, que você avança. Mas você precisa ter um momento onde você vai ser gente normal. Você vai interagir com a terra. Você vai fazer coisas de gente. Nós precisamos entender isso. Porque senão, nós não vamos ter sabedoria e nós vamos entrar nos ataques. Voltamos, então, para os girgazeus. Bem, veja só. Os girgazeus, eles são, então, como eu disse, a primeira estrutura que nós vamos confrontar. A primeira estrutura dos girgazeus, eles refletem. Só pegar aqui de novo. Eles refletem a questão do barro como a instabilidade. O barro como uma estrutura da instabilidade, ou seja, os que habitam em um solo barrento, aqueles que me faz viver a instabilidade. Confrontamos o medo, amém. Mas agora nós precisamos confrontar a instabilidade. O apóstolo Tiago diz: homem de duplo ânimo. Você acha que vai alcançar alguma coisa do Senhor? Uma das coisas que mais nos impede de chegar e conquistar a promessa é quando nós não temos firmeza do que queremos. Uma das características mais insanas, uma das características mais loucas é a falta de entendimento para onde eu vou chegar. É você conduzir dentro de uma rota sem destino. Sabe o que eu faço para ser estável, não instável? A estabilidade, ela vem por uma firmeza de propósito. A estabilidade, ela entra dentro de uma firmeza de propósito. Sou estável. Por quê? Porque eu sei o que eu quero. E eu sei aonde eu quero chegar. Agora, quando eu sou instável,
Quando eu sei que eu tenho que ir para frente, mas eu não sei aonde eu vou chegar. Eu só sei que eu tenho que andar, mas eu não sei onde eu vou chegar. Então a instabilidade, ela é inerente daquele que não sabe a rota, não sabe aonde quer chegar. Para quem não sabe aonde quer chegar, todo caminho tá bom. Todo lugar é destino. Mas aí começa então. Aonde há um interpéries, ou seja, onde você está sendo confrontado, logo você imagina que esse lugar ou não é de Deus, ou é de Deus. E você mede o que é de Deus e o que não é de Deus pelos confrontos que você tem. Ah, eu estou indo aqui, rapaz, estou tendo muita luta aqui, então isso aqui não é de Deus para minha vida. E nem sempre. Na verdade, o mais comum é aquilo que é de Deus para minha vida pode ter muita guerra. Sempre quando a gente sempre usa essa palavra. Nos lugares aonde existe a minha semente, é nesse lugar que existe a minha guerra. Então a minha guerra, ela pode estar pautada dentro dessas estruturas. Amém? Então hoje eu quero que você comece a pensar nas áreas instáveis da sua vida, as áreas que não estão fortificadas, as áreas que não estão plenamente fortificadas. Você anda em uma instabilidade, uma inconstância. Uma hora você quer, uma hora você não quer. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você está com vontade, outra hora você não tem vontade. Então hoje nós vamos começar a confrontar todas essas estruturas de loucura e transtorno para que eu possa alcançar a estabilidade. A palavra de hoje é que a tua guerra não seja emocional, que os teus propósitos não sejam naquilo que te faz bem, porque nem sempre aquilo que me faz bem é o meu lugar de ficar. Que você possa hoje ser levado a um nível profundo de propósito. Que o Senhor te dê habilidade. Amém? Declare comigo, diga comigo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra. Eu me coloco de ti com um coração humilde e quebrantado. Tu és o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis. E não há outro como tu. Tua palavra declara que tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. E que pelo teu poder somos libertos de toda opressão. Hoje eu venho clamar por tua misericórdia e o teu perdão. E declaro o teu poder para quebrar todo jugo em minha vida e na vida daqueles por quem eu intercedo. Senhor, tu conheces cada detalhe da minha alma. E o Senhor conhece também cada ferida escondida e cada fardo que eu carrego. Senhor, a tua santidade me constrange, a tua bondade me atrai. E sou atraído ao teu trono de graça. Eu te exalto como o único digno de toda honra e glória e louvor. Pois tua presença é a minha fortaleza e o meu refúgio em tempo de angústia. E tua luz dissipe toda a escuridão enquanto me aproximo de ti. Pai, eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi. Os pecados conhecidos
e os que desconheço. Confesso que qualquer desobediência à tua palavra, toda rebelião e orgulho, ira, medo, incredulidade que tem aberto portas ao inimigo, eu também me coloco diante de ti em nome das gerações passadas da minha família. Me arrependo por toda idolatria, feitiçaria e pactos com as trevas. Me arrependo pela magia negra, palavras de maldição, traumas não tratados. Me arrependo pelos pecados que trouxeram maldição hereditária sobre a minha linhagem. Pai, eu clamo por tua misericórdia sobre cada ato de desonra a ti. Cada aliança feita com o mundo ou com o espírito maligno pelos meus antepassados. Que toda semente de iniquidade plantada no passado seja arrancada agora pela raiz. Reconheço que somente o Senhor pode perdoar e restaurar. E eu peço que o sangue de Yeshua me lave e lave cada mancha em minha história familiar, trazendo redenção completa. Que a tua graça alcance até as gerações futuras, selando-as para o teu propósito eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach, é o que eu oro. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Como nós estamos fazendo, orando pela nossa nação, liberando as nossas sementes, nós queremos fazer isso agora. Pai, dentro desse momento, nós liberamos, Senhor, as nossas sementes e declaramos, Pai, que essa semana haja um nível de estabilidade que se estabelece em nossa alma. Senhor, que tudo aquilo que entrou como uma forja inimiga, nos quebrando, seja arrancado, Pai. Enchemos uma medida de arrependimento pelos atos loucos da nossa vida, por desistirmos das coisas que o Senhor nos deu, por abandonar as promessas, por desistir, Senhor, dos presentes que o Senhor nos deste. Perdão, Senhor, por agirmos loucamente quando não pesamos a tua palavra em nós e desprezamos a sua voz. Pai, perdoa-nos como brasileiro pela loucura, Senhor, de não nos importarmos com a política, por deixar que o ímpio resolva por nós aquilo que é bom. Por, Senhor, sermos loucos, Senhor, nessa área. Por não ver os princípios estabelecidos de cada governante. Por fazer aliança com as trevas para benefício próprio. Perdão, Senhor, pela loucura estabelecida na nossa nação. Pela cegueira, Pai. Que hoje esse altar fale diante do Senhor e nós, como filhos que estamos clamando, Pai, remova a iniquidade e o poder da iniquidade sobre essa nação. Que o Senhor estabeleça um governo justo, reto e que teme a tua palavra e que ame a população. Tira, Senhor, os interesseiros e coloque, Senhor, aqueles que têm princípios e valores. Senhor, que o Senhor possa mudar o quadro da nossa nação. Oramos e intercedemos, enchendo uma medida, dizendo, Pai, ajuda-nos a romper com as estruturas de trevas e maldições que se instalam sobre nós. E que o Senhor nos dê a graça de conquistar, Senhor,
uma mudança. Oramos pela mudança da nação e oramos pela quebra das estruturas de fortaleza e fortificação que dominaram sobre nós. Livra-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Nos dê autonomia como nação de novo, nos dê autonomia como pessoas e quebre o poder da escravidão sobre o teu povo, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos?